Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre algo que é sempre uma dúvida entre pessoas que estão querendo lançar uma nova revista científica, ou mesmo entre editores que já possuem uma revista científica rodando e tem essa dúvida, que é a questão do DOI. Eu vou falar para vocês nesse vídeo rapidamente o que é o DOI, né, eu já te falei que em vídeo anterior, que é uma espécie de um CPF de cada artigo científico, de cada coisa que você publica, né? De cada texto, de cada item publicado. E também vou falar também sobre uma solução mão na roda para o DOI, tá? Que vou ensinar vocês a como gerar um DOI de forma gratuita, fácil, simples, nesse vídeo. Então fica comigo. O DOI é o Digital Object Identifier. Ou identificador de objeto digital. É esse CPF mesmo que é gerado, é um número único para cada item publicado de revista, ou então pode ser gerado DOI para outros objetos, que não necessariamente são textos, como os vídeos ou outras coisas. É um código, né, que é formado por um padrão de letras e números. Eu acho que todo mundo aqui nessa altura do campeonato já viu um DOI na vida, né? Já conhece um DOI. Então, assim, facilita o registro, né, para localização de publicações online. Então, às vezes artigos, livros, revistas, anais de eventos, né? E aí todo DOI vai ter um prefixo e um sufixo, né? O prefixo é referente a quem publica esse documento. E o sufixo vai ser determinado pelo responsável pela publicação do documento. Assim, tem algumas vantagens, né? É uma iniciativa global, padroniza os metadados, né, dos seus artigos. O Lattes já incorporou, quando você coloca lá só o DOI, ele já traz todos os metadados daquele artigo, já preenche para você as informações, né? Agora, a principal desvantagem é que ele é pago. Então, assim, as revistas geralmente têm um custo aí de $1 por DOI emitido, as instituições têm que gastar dinheiro com isso, mas eu queria mostrar para vocês aqui que existe uma iniciativa de um DOI gratuito que vocês podem gerar e que ele tem todas as características desse DOI pago, né, que é o DOI tradicional, e que é o DOI que eu uso na revista Espinhaço. E por ser gratuito, até por filosofia de vida, eu não gostaria que minha universidade gastasse dinheiro com isso, a revista não quer gastar dinheiro com isso, eu quero utilizar a opção gratuita. Então vamos dar uma olhada aqui nesse DOI gratuito, que é o DOI da Zenodo, tá? Quando você entra aqui em zenodo.org, você vai poder fazer um login. Então, isso não tem muito segredo. Você vai lá e vai fazer o seu cadastro, login, vai colocar informações sobre a sua revista e aí vai ter acesso à plataforma, tá? E aqui nessa plataforma você tem, né, aqui a divulgação de vários trabalhos, de pessoas que incluíram, né, os seus trabalhos aqui nesse grande repositório que gera esses números DOI. O que você vai fazer? Você simplesmente vai clicar sempre aqui em New Upload. Então aqui você vai, né, colocar o arquivo PDF aqui. Então é importante que você tenha o PDF. Agora, o que acontece? Muita gente gosta de colocar o número DOI dentro do PDF, né? Isso aí é o que a gente faz também aqui na revista Espinhaço. Então, antes de colocar esse artigo aqui, qual que é a primeira coisa que você vai fazer? Você vai vir aqui, nessa coluna de baixo aqui, e aqui dentro do DOI você vai clicar em reservar DOI. Quando você clica em reservar DOI, ele já vai gerar um DOI para você. Então você vai ter esse número aqui que você vai dar um Ctrl+C, copiar, vai colocar dentro do seu PDF, na parte de diagramação, salvar, e aí depois que você fizer isso, você vem aqui e faz o upload do arquivo já com esse número DOI aqui que ele gerou para você. Entenderam a lógica? Então você vai colocar aqui o artigo, você vai escolher e depois, né, você vai salvar isso daqui, é importante. Aqui tem uma parte de comunidades, né? Então, se o seu artigo for, por exemplo, sobre Covid, você pode buscar uma comunidade sobre Covid. Então você associa o seu artigo em algumas comunidades. Aqui ele está colocando todos os artigos como parte da mesma comunidade em relação a transformar tudo em ciência aberta, mas você pode tirar
Posso buscar aqui, por exemplo, uma comunidade da revista Espinhaço, só para que a gente criou aqui, simplesmente para ter aqui padronizado. Então, aqui você coloca como publicação. Se for um vídeo, você pode colocar como vídeo. Se você tiver querendo esse DOI para um banco de dados ou para um pôster, né, ou para uma aula ou para alguma outra coisa, você pode colocar aqui. Tipo de publicação, no caso, ó, Journal Article. Se for alguma outra coisa, você coloca outra coisa, mas você pode deixar sempre como Journal Article. Aqui o DOI já foi gerado, você não tem que mexer. A data de publicação, né, você vai colocar aqui a data de publicação, então no caso, se for alguma coisa mais antiga, que já foi publicada e você quer gerar o DOI mais à frente, você pode colocar aqui a data correta de publicação, que no caso vou deixar a data de hoje mesmo. Aí aqui você vai colocar o título do artigo, os autores, então por exemplo, coloca o nome completo, Douglas Sattler, aqui no caso, a filiação, né, o FVJM e o ORCID. Você sempre tem que colocar aqui, apesar de ser opcional, eu aconselho que você coloque sempre aqui o ORCID, tá? Que é uma espécie de látis internacional que todas as revistas do mundo estão pedindo ultimamente. Então, vale a pena você colocar aqui o currículo ORCID. Aqui em Description, você vai colocar o resumo do artigo, ou o resumo do que você for publicar. Você pega lá o resumo do artigo e já coloca, tá? Inversão é opcional, não precisa deixar. Em línguas, você vai colocar aqui, né, qual que é a língua. Aqui no caso, Eng é inglês, mas você pode colocar PT, né, que seria português. Deixa eu ver, aí, ó, você acha aqui, ó, português. As palavras-chave, você vai adicionar uma a uma, que são as palavras-chave do artigo. Aqui em notas adicionais você não precisa deixar. Sempre Open Access, tá? A licença já deixa aqui como essa do Creative Commons, que é a licença padrão para esse tipo de coisa, você não tem que mexer. Aqui, se você quiser colocar alguma coisa em relação a grants, de financiamento do artigo que foi publicado, você pode deixar, mas aqui no caso você pode deixar sem nada mesmo, tá? Não tem necessidade. Geralmente isso está dentro do PDF em agradecimentos. Mas é muito importante que dentro de todas essas coisas aqui, ó, você venha em Journal, e aí você vai colocar o nome do artigo, no caso, meu, Revista Espinhaço, o volume, se for o primeiro volume que você for publicar, você coloca 1, o número, o primeiro número, 1, número de páginas é opcional, mas se você for colocar as páginas certinho para cada PDF, você vai colocar que esse artigo, por exemplo, ele é da página 4 à página 24, 34 aqui no caso, por exemplo. Isso você pode colocar. E aí depois você salva e clica em publicar. Clicou em publicar, ele vai te mandar para uma tela que já vai te mostrar o PDF carregado com todas as informações bonitinhas e o número do DOI você já tem, né? E toda vez que alguém pegar aquele DOI e colocar no Google não, na barra do seu navegador, ele vai cair para essa página da Zenodo. Então acaba que além de gerar o número DOI, ele é também um indexador, porque ele cria um repositório de textos. E muitas vezes seu artigo pode ser encontrado aqui até mesmo dentro do Zenodo. E isso ajuda com que seus textos sejam mais citados, tá? E esse Zenodo não é qualquer coisa, né? Quando você clica aqui em About para saber sobre o que é, né, ele é construído, desenvolvido por pesquisadores, né, para garantir que todo mundo tenha acesso à ciência aberta, né, é um projeto aberto, né, do Zenodo. Então, assim, é bem interessante mesmo, né? Ele foi fundado por um movimento lá na Europa a favor da ciência aberta. Então, assim, existe aí, ó, desde 2013, já é algo que é relativamente consolidado. Então, não tem necessidade de você ficar utilizando o DOI pago, tá? A não ser que a revista já seja uma revista muito famosa, e você precisa de um DOI pago para entrar, por exemplo, nesses grandes indexadores, né? Para ter acesso ao Scopus, por exemplo.
Mas não é o caso de uma revista nova, então não tem problema nenhum você utilizar o DOI da Zenodo. Ele é um excelente DOI, ele é muito utilizado e ele é de graça. Vocês viram que ele é super fácil de configurar e você mesmo já gera o DOI na hora, já coloca no seu artigo. Você não vai precisar ficar comprando DOI, tendo intermediário para fazer isso. É bem simples e fácil de usar. Então fica aí essa dica, mão na roda, principalmente para as revistas iniciantes. A revista Espinhaço usa o DOI da Zenodo e eu não tenho intenção nenhuma de mudar, porque a minha experiência aqui na Zenodo é excelente. Beleza, pessoal? Um abraço.